Que bom que nos tempos de hoje, aquilo que é famoso pode estar muito perto de qualquer pessoa. Muito bem, o nosso assunto aqui hoje é justamente o famoso orgasmo. O que é que esse fato interfere na nossa vida? Você já parou para pensar que o orgasmo é um resultado? É uma consequência? Ele só acontece depois de algumas sensações, os pensamentos e algumas ações? A gente vai conversar sobre esse tema que, olha, desde lá atrás nos eventos em 2014, até mesmo alguns antes disso, mas eu lembro que em 2014 um ficou marcado para mim. Nós éramos apenas 15 mulheres reunidas para conversar sobre sensualidade e sexualidade. E daí, uma mulher muito bonita, bem-sucedida, comunicativa, começou a palavra. Eu trouxe um assunto e, de repente, quando ela foi falar sobre a história de vida dela, a intimidade da parte que ela quis abrir, ela falou: olha, gente, eu estou com 42 anos, eu tenho 2 filhos, um deles já adolescente, o meu filho me perguntou, inclusive, sobre orgasmo e conversei com ele de uma maneira que eu consegui, mas não tive coragem de contar para ele que eu ainda não havia tido pelo menos um. Que ela só foi ter essa experiência com o namorado que ela estava ali na época. Porque diante de 20 anos de relacionamento, de 2 filhos, ela ainda não sabia o que era sentir ter um orgasmo. E a verdade é que isso ainda é muito comum, mesmo nos tempos atuais. Por quê? Porque isso depende, o orgasmo depende de um processo, de uma conexão. E que sim, a pessoa pode atingir ela com ela mesma ou ela com alguém. Para que isso aconteça, é necessário um autoconhecimento íntimo, é necessária uma permissão. E de repente, a pessoa, por exemplo, que não conseguiu atingir ainda esse ponto, provavelmente ela não chegou lá. Por quê? Porque realmente ela não tem essa autorização. Ela ainda não se permitiu conhecer o corpo de uma maneira que ela tenha esse êxtase, essa pequena morte, essa perda de controle do corpo. E é muito comum as pessoas, as mulheres, os homens atribuírem a questão do orgasmo a quem está ali junto de ti, mas não. É uma questão de responsabilidade individual. É claro que a outra pessoa vai estimular, vai ajudar, mas aquele corpo precisa de segurança, precisa de autorização, ele precisa de relaxamento principalmente, até mais do que intimidade. Por quê? Porque naturalmente o nosso instinto humano é de sobrevivência. Sobrevivência não combina com prazer. Então, para que o corpo sinta prazer, para que ele chegue a esse ápice de prazer que é o orgasmo, esse corpo precisa entender que está em segurança, que pode relaxar, que pode se conectar. E é necessário uma coisa muito preciosa, que é o estado de presença, a atenção. Hoje em dia as mentes elas estão muito turbuladas e é muito comum a pessoa estar no momento íntimo com alguém e a mente dela não está ali junto, percebendo o que acontece no corpo dela e fazendo uma troca com aquela pessoa que está também trocando fluidos, trocando energia, trocando sentimentos. Uma questão muito interessante quando a gente fala de momento íntimo é justamente o quê? Olho no olho. Traz uma grande conexão, daí você conecta com a respiração, isso traz segurança, traz ritmo e faz essa conexão, tanto de relaxamento, como de intimidade, como de excitação, e daí é capaz que, com vontade, chegue ao orgasmo. Algo que inclusive atrapalha um pouco é a questão da cobrança. Muitas pessoas falam que a pessoa me cobra e aí eu já fico tenso, e isso é verdade, porque sim, o corpo precisa de segurança para poder liberar. Não é algo que é só do corpo, é algo principalmente da mente. E aí, não só a história dessa cliente que comentou que ela foi ter o orgasmo depois dos 40 anos, também eu tive relatos de homens que trazem o quê? Poxa, eu estou com a minha mulher há muitos anos e eu tento, mas ela nunca chega lá. Eu não sei o que fazer. Então, a gente precisa entender o que é esse tentar e também, principalmente,
como que é essa relação. Será que ambos sentem-se à vontade um ao lado do outro? Tem essa segurança? Tem espaço para troca? Tem diferentes linguagens, tanto de amor como de afeto, de carinho? Se há fantasia, se há permissão para fala? Tudo isso é condimento para o sabor de um orgasmo. Caso você não me conheça, eu sou a Priscila Pires, responsável aqui pelo canal Bella Moon, que é justamente um canal que tem o intuito de trabalhar com a educação de pessoas para que elas tenham relacionamentos saudáveis e também prazerosos, para que todos se sintam bem dentro de si mesmo e também nos seus relacionamentos. Fica comigo até o final do vídeo que você vai ter aí uma noção diferenciada a respeito do orgasmo, para que ele seja famoso na sua vida, nos seus relacionamentos, com prazer, com responsabilidade, principalmente com consentimento. Antes da gente continuar essa conversa, eu preciso que você engaje aqui comigo nesse canal. Então você conta aí nos comentários se foi importante você ouvir sobre esse assunto, se faltou algo que precisa ser abordado, você pode contar aí pra mim nos comentários. E claro, para eu entender que você vai continuar aqui, que gostou, eu preciso também da sua curtida e da inscrição no canal. A gente precisa fazer essa troca, tanto para que a mensagem chegue para mais e mais pessoas e também para que a gente consiga dar continuidade a esse projeto. Conto com você, hein? Os condutores do orgasmo são o relaxamento e a intimidade. Como a gente viu, ele parte de sensação, de pensamento e de ação, mas é um resultado, é uma consequência. Não necessariamente você vai fazer uma coisa só para ter o ápice, só para ter o orgasmo. Por quê? Porque a caminhada, a jornada é muito importante para que esse pequeno momento seja de qualidade, seja prazeroso, seja algo uau. O que a gente também precisa saber que é uma verdade e que nem sempre é dita, ok? Muitas pessoas se excitam muito fácil, mas não conseguem se entregar. Consequentemente, não chega nesse ápice. Tem também aquelas pessoas que fingem o orgasmo, que fingem o prazer. Tanto porque nunca pediu ou nunca entendeu que pode pedir cuidado, que pode pedir um tempo, ou que pode conversar, que pode trazer quais são os sentimentos, até porque algumas coisas são muito desconfortáveis quando se trata de intimidade, quando se trata de relacionamento, principalmente da intimidade ali sexual entre um casal. Então, é importante saber que essas verdades acontecem. Não é que a gente precisa se cobrar. Nossa, eu fiquei com tal pessoa, será que ela teve orgasmo? Será que foi prazeroso? Por quê? Às vezes pode até ser que um homem, por exemplo, tenha um orgasmo, mas não quer dizer que aquele momento tenha sido especial. E até mesmo para uma mulher. Por quê? Porque quem tem esse autoconhecimento íntimo conhece esse caminho para o prazer. Quando a pessoa tem esse espaço de descoberta, de experimentação, é quando justamente tem esse ápice de uma maneira diferenciada e isso se torna um marco. Você mesmo já pode buscar aí na sua memória qual foi a sua melhor experiência íntima. Onde é que você estava? Com quem que você estava? Era de dia? Era de noite? Tudo isso é tempero, é condimento para que o orgasmo chegue. E não necessariamente essa experiência memorável teve ali o famoso orgasmo. Mas aí é essa questão que a gente trabalha. Qual é a qualidade? Qual é o sentimento? Que tipo de troca que eu faço? Quanto mais treino, quanto mais autoconhecimento, mais o orgasmo, ele não deixa de ser famoso, mas ele continua sempre presente. Porque entenda, o sexo bom não necessariamente ele começa com um toque. Não é vou ali para poder chegar lá. É conquista. Independentemente do tempo de relacionamento, da intimidade, essa conquista, o estado de presença, a confiança, o ritmo, a entrega, de repente ali o preparo, tudo isso é essencial para que o corpo tenha essa sensação de relaxamento, que está num momento íntimo, que aquilo é seguro e que ali de tudo pode acontecer para que se tenha um orgasmo. Então, eu tenho uma pergunta que é como um convite para você. Assim que você marcar ou sentir que você vai ter um momento íntimo e que de repente você fala assim, vai ser uma noite inesquecível, além dos preparos que talvez você vá fazer, eu quero que você faça a seguinte pergunta: o que eu preciso fazer para eu relaxar de verdade agora e me sentir presente, de maneira consciente?
Então é para relaxar. Tem pessoas que falam, eu vou tomar uma taça de vinho, toma 2, na hora dorme, não funciona, não lembra. Não é sobre isso. É sobre o que você vai fazer para relaxar para esse momento íntimo que você vai ter e que o famoso orgasmo ele vai fazer parte desse momento. Anotou a pergunta? Vai se perguntar? Eu espero que sim você faça isso e que principalmente volta aqui nesse vídeo e coloca qual foi a sua experiência, se essa dica da pergunta foi certa, se de fato você já vivenciou, conversou com alguém que trouxe essas questões, que o orgasmo nunca chegou, ou que a pessoa sempre quer ir muito rápido, ou acha que é no automático. Tem pessoas que sim, consegue sozinha, mas não consegue com outra. Também recebo relatos de pessoas que só conseguem se tiver a masturbação junto. E isso é algo que é comum? É comum. É natural? É. Existem outras possibilidades? Sim. E aí, para que tenhamos essas outras possibilidades, é preciso o quê? Diálogo, intimidade, abertura, consentimento, porque lembre-se, o corpo, para sentir prazer, para sentir orgasmo, em primeiro lugar, ele precisa se sentir seguro. E sabe qual é uma grande verdade nos tempos atuais? É que as mentes elas estão tão aceleradas que às vezes o corpo comunica, mas a pessoa não escuta. Aquele corpo que é sempre rígido, que é tenso, ou que tem vontade de sentir prazer, até mesmo de sorrir, não quer dizer que é frieza. Na verdade, é porque essa pessoa, esse corpo não se sente seguro diante daquelas pessoas ou naquele ambiente ou ali entre 4 paredes. Então agora você entende que ele é famoso? É famoso. Por quê? Porque estuda-se sobre o orgasmo há não muito tempo. E principalmente todos os estudos iniciais baseavam-se apenas nos homens. Para estudar a capacidade orgástica, o ciclo de resposta sexual feminina, tudo isso é muito novo. Então a ciência vem estudando há pouco tempo, tem vários resultados, várias contribuições pra gente, mas é algo que, principalmente você que está aqui interessado nesse assunto, precisa trabalhar o seu corpo, trabalhar a sua percepção e se você se relaciona com alguém, quer se relacionar com alguém, já traz essa conversa de sentimento de segurança, de intimidade. Não é sobre o que a pessoa já viveu, o que ela já fez antes, não. É a condução, a conexão que vocês vão ter juntos nos seus momentos íntimos. Para quê? Para que o orgasmo, além de famoso, ele também seja presente. Se esse vídeo foi interessante para você, eu te peço, por favor, comenta aqui a palavra presente e também fique à vontade para comentar algo mais que você gostaria que eu conversasse aqui com você ou que de repente você tem vontade de conversar com alguém, mas ainda não sente essa abertura ou você é uma pessoa tímida. Por quê? Porque a gente cria o conteúdo e daí você pode compartilhar tanto com essa como com qualquer pessoa que você tenha consideração e que deseja alegria. Afinal de contas, você já escutou aquela frase? Quem sente orgasmo não quer intriga nem guerra com ninguém? Muito obrigada pela sua curtida, pelo compartilhamento. Confere aí se você já se inscreveu no nosso canal, se já ativou o sininho. A gente costuma publicar vídeos semanais, cada um com um tema mais precioso que o outro. Eu te convido a folhear aí, entrar no nosso canal, ver as capas dos vídeos e assistir aquilo que te interessa, comentar tanto as suas experiências como as suas vontades, os seus desejos a respeito dos temas que a gente conversa aqui. Muito obrigada pelo seu tempo, a sua atenção e a sua audiência. Até o próximo vídeo.